Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de dezembro. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mantém prazo para empresas comprovarem capacidade econômico-financeira para cumprir as metas do novo Marco Legal do Saneamento. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal invalida regras da Constituição de Minas Gerais sobre crimes de responsabilidade. Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suplente para suspender retorno de deputado estadual à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E ainda, na retrospectiva 2021, com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de ICMS exigido pelos estados. O Supremo Tribunal Federal julgou inviável uma ação contra a lei de 2010 que trata da disciplina jurídica da alienação parental. A decisão unânime foi tomada no plenário virtual da Corte. A alienação parental ocorre quando um dos pais atua para que o filho se distancie do outro genitor, seja desqualificando o ex-cônjuge, influenciando psicologicamente a criança ou dificultando a convivência entre os dois. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora ministra Rosa Weber, considerando que a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero não tem legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade no STF, um pré-requisito para que possa existir o julgamento. Um dos pontos destacados na decisão é a falta de pertinência temática, que é a conexão entre a finalidade da instituição autora e o objeto legal questionado na ação, requisito exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF invalidou regras da Constituição de Minas Gerais sobre crimes de responsabilidade. A decisão unânime reafirmou jurisprudência consolidada do STF de que é a União quem tem competência para estabelecer normas sobre o assunto. O julgamento no Supremo Tribunal Federal foi em sessão do plenário virtual. Na ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou trechos da Constituição de Minas Gerais que definiam regras para o processamento e julgamento do governador e do vice-governador nos crimes de responsabilidade. A Constituição Estadual estabelecia autorização com quórum de 2/3 para admissibilidade, processamento e julgamento perante a Assembleia Legislativa do Estado, o que diz respeito à competência da União e legislação federal sobre o tema. O colegiado, por unanimidade, seguiu o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, o assunto já tem jurisprudência definida no Supremo, no sentido de que a tipificação dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento das normas de processo e julgamento desses delitos, são de competência privativa da União. Portanto, a legislação aplicável é a lei federal que define e regula o respectivo processo de julgamento. Gilmar Mendes acrescentou que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, editou a súmula 772, que estabelece como competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. E, mais recentemente, a súmula vinculante 46, estabelecendo que a definição dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. A ministra Rosa Weber, do Supremo, limitou a mais 6 meses o prazo de vigência de uma decisão provisória que impede a União de cobrar a dívida pública de Minas Gerais. Nesse período, a União continua proibida de incluir o Estado em cadastros federais de inadimplência e de bloquear recursos estaduais. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada na ação movida pelo governo de Minas Gerais para reaver 122 milhões de reais que a União tinha bloqueado da conta do Estado. Em fevereiro de 2018, a ministra deferiu outra decisão provisória em que determinou a liberação dos valores do Estado que haviam sido retidos. A União contestou e foi feita uma conciliação que suspendeu o processo. Depois, a União voltou a se manifestar e alegou que o Estado já tinha condições de aderir ao regime de recuperação fiscal.
Mas o governo mineiro alegou que aguardava a aprovação do projeto de adesão na Assembleia Legislativa. Ao analisar o pedido da União, a ministra afirmou que a situação é complexa, mas lembrou que a decisão provisória está em vigor há mais de 3 anos e que, nesse período, a União regulamentou os requisitos para viabilizar a adesão de Minas Gerais ao programa de recuperação. Ela afirmou que a limitação do prazo a 6 meses é razoável. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, manteve o prazo para empresas comprovarem capacidade econômico-financeira de cumprir as metas do novo Marco Legal do Saneamento. As metas do novo Marco Legal do Saneamento Básico exigem que as empresas garantam o atendimento de água potável a 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto a 90% até o fim de 2033. Determina ainda que as companhias com contratos vigentes devem incluir as metas até 31 de março do ano que vem. As empresas também devem comprovar que podem fazer esses investimentos. Mas a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento entrou no Supremo com um pedido para estender esse prazo até o dia 16 de agosto de 2022, alegando prejuízos. Um dos argumentos da entidade seria a demora do governo em regulamentar essa previsão. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, não aceitou o argumento da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento e manteve o prazo previsto. Barroso entendeu que a lei não estipula qual deve ser a data limite para que as empresas façam essa comprovação. O que a legislação faz é prever que os aditivos com as novas metas precisam ser assinados até o dia 31 de março do próximo ano. Segundo Barroso, não cabe ao Judiciário, por falta de capacidade institucional, contrariar a decisão de órgãos técnicos e interferir no cronograma definido pelo Poder Executivo, salvo ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade, o que não ocorreu nesse caso. Além disso, Barroso verificou que a extensão do prazo definido no decreto determinaria necessariamente o descumprimento do prazo estabelecido no marco legal. O Partido Socialista Brasileiro pediu que o Supremo Tribunal Federal declare a competência exclusiva do Poder Judiciário para a fixação da pena do réu colaborador. O partido alega que, em inúmeros casos, as partes do processo penal vêm se utilizando da colaboração premiada para, em substituição ao judiciário, definir e até mesmo determinar o cumprimento de forma antecipada das penas privativas de liberdade. O PSB ainda pediu que o Supremo reconheça que a aferição da culpabilidade dos réus deve ser feita ao final do processo penal por meio de sentença judicial e as consequências jurídicas decorrentes dos acordos devem estar estabelecidas previamente em lei. A seguir, presidente do STJ nega pedido de suplente para suspender retorno de deputado estadual à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Já, já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra pra gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido do suplente para suspender a decisão que permitiu o retorno do deputado estadual Luciano Machado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Luciano Machado foi condenado em uma ação de improbidade administrativa e teve suspensos direitos políticos por 3 anos. Porém, o deputado estadual capixaba conseguiu uma liminar para suspender a perda dos direitos até que o mérito de uma ação rescisória contra essa condenação seja julgado. A primeira suplente do deputado, Claudete Vasconcelos, entrou então com um pedido de suspensão de liminar e de sentença no STJ, alegando que a decisão que permite a volta do deputado às suas funções atentaria contra a ordem pública e a ordem jurídica processual.
O presidente do tribunal, o ministro Humberto Martins, destacou que o pedido busca rediscutir o assunto e, além de não ser constatada lesão à ordem pública, não é possível analisar a alegação de violação à ordem jurídica, pois tal matéria não está prevista na legislação, que ampara os pedidos de suspensão. O ministro, então, indeferiu o pedido da suplente, mantendo o deputado no exercício do mandato. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que interromper a prescrição por ação trabalhista anterior depende da identidade de partes e de causas de pedir. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora do recurso especial em que um grupo de auditores questionou o recebimento de crédito por meio de protesto de títulos, a ser pago por uma empresa florestal. Na ação, a empresa alegou a inexigibilidade de débito dos serviços de auditoria. Um dos integrantes do grupo de associados, antes de ingressar com ação civil para receber os créditos do serviço prestado, havia recorrido à Justiça do Trabalho para ter o vínculo de emprego reconhecido pela empresa. Nesta situação, os ministros analisaram se o processo trabalhista ajuizado anteriormente, em que foram apontadas as mesmas dívidas, teriam o efeito de interromper o prazo prescricional. Na Justiça de primeiro grau, a prescrição foi reconhecida. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença, considerando que a demanda trabalhista não poderia interromper a prescrição da ação civil. No STJ, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que o tribunal tem entendimento reconhecendo o efeito interruptivo de prazo prescricional decorrente de citação ocorrida em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada. Mas, no caso, a relatora ponderou a falta de identidade entre as partes nas duas ações. Ou seja, o processo trabalhista foi movido em nome próprio pelo representante do grupo de auditores, ao passo que o protesto foi feito em nome de pessoa jurídica. Assim, por unanimidade, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, a turma negou-lhe provimento. A seção 2 de dissídios individuais do TST negou o recurso a um agricultor condenado ao pagamento de verbas trabalhistas. Ele alegou a existência de novas provas em ação movida contra ele por trabalhadores rurais. O agricultor apresentou uma testemunha e um documento que demonstrariam que os trabalhadores rurais que entraram com a ação não prestavam serviços para ele. E sustentou que o depoimento demonstraria que o terreno usado pelos trabalhadores havia sido arrendado para terceiros. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, havia reconhecido o vínculo de emprego rural e condenado o agricultor ao pagamento de verbas rescisórias e horas extras. Conforme o regional, o artigo 966 do Código de Processo Civil autoriza a rescisão da decisão judicial quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. No entanto, não seria possível concluir tratar-se de prova nova. Ainda de acordo com o TRT, os argumentos colidem com a narrativa apresentada na contestação da ação trabalhista, de que teria sido firmado um contrato verbal diretamente com os trabalhadores para a produção de verduras e hortaliças. Ao julgar o recurso na seção 2 de dissídios individuais, o relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, apontou que, à época do julgamento, foi aplicada a confissão ficta, prevalecendo as alegações da inicial, que somente poderia ser anulado por provas pré-constituídas nos autos, o que afasta a eficácia do depoimento da testemunha. O autor foi rével à época, ele apresentou contestação, mas foi rével. E ele fundamenta agora que a testemunha estaria, na época, em um local incerto, não sabido. Então, pela própria inteligência da súmula 74, 1 e 2 desse TST, apenas a prova pré-constituída seria capaz de dividir a presunção de veracidade. E não seria o caso de uma oitiva de testemunha. Lembrando que foram só pesados aspectos que não é somente a questão da testemunha que seria apta a ensejar a revisão do julgado, no aspecto rescisório. O relator afirmou ainda que no processo inicial, o autor da ação alegou ter tratado pessoalmente do arrendamento das terras com os réus, sem mencionar a existência de qualquer documento. Ele não poderia ser classificado tecnicamente como um documento novo,
A princípio, porque ele é assinado pelo próprio autor da demanda e recorrente. Então, é um contrato que ele próprio assina para poder fundamentar o suposto documento novo. Por unanimidade, os ministros da SDI2 entenderam que o caso não configura a hipótese de prova nova e negaram o provimento ao recurso do agricultor. E no próximo bloco tem a retrospectiva 2021, com os principais julgamentos do Supremo neste ano. Voltamos já já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. A inauguração do primeiro Instituto Médico Legal Veterinário do país, em Minas Gerais, promete reforçar a atuação do sistema de justiça nos casos de maus-tratos cometidos contra animais. A parceria entre a Polícia Civil e o Hospital Público Veterinário da Prefeitura de BH vai abrir espaço para que denúncias de maus-tratos sejam investigadas com o apoio de exames mais detalhados nos animais. Essa era uma preocupação antiga da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil de Minas. Ao longo dos anos, a PCMG ela visou buscar pessoas, recursos humanos com características, afinidades para essa matéria. Então, hoje nós temos 2 investigadores com formação em medicina veterinária, eu mais um colega, e também 3 biólogos. Os casos mais comuns para o IML são de agressões físicas, envenenamentos e falta de alimentação. E a demanda é alta. Segundo informações do Observatório de Segurança Pública de Minas, de janeiro a outubro, foram 2.000 registros de maus-tratos no estado no ano de 2020. Em 2021, no mesmo período, o número aumentou para mais de 3.000. Agora, além de equipe especializada, será possível contar com mais recursos para as investigações e para a perícia. O papel da perícia é trazer para o processo a materialidade do crime. Mostrar através do laudo, da análise dos vestígios deixados na cena do crime, se houve materialização, se aquele crime ocorreu mesmo, e se possível, trazer indícios de autoria daquele crime, através da identificação por DNA, ou o exame papiloscópico, o exame de imagem. O Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte funcionou por 2 meses em outro bairro e foi transferido para este prédio no bairro Madre Gertrudes, na região oeste de Belo Horizonte. O espaço conta com equipamentos e salas adequados ao atendimento de emergência, realização de exames de imagem, exames de corpo de delito e até autópsia em animais. A Polícia Civil vai solicitar esses exames basicamente em 2 situações. Na primeira situação, caso o animal esteja em óbito, caso o animal tenha morrido e houve uma suspeita de maus-tratos, o corpo desse animal é trazido ao hospital veterinário e é realizado um exame de necrópsia para se averiguar a causa da morte do animal, e esse laudo é encaminhado para a Polícia Civil para que ela continue as investigações. Caso o animal esteja vivo e tenha sofrido maus-tratos, ou uma agressão física, ou ele tenha deixado sem alimentação, esteja em questão de inanição, o animal é trazido vivo pela Polícia Civil e é realizado o exame de corpo delito, com fotografia, com laudo médico, e esse exame de corpo delito é entregue novamente para a Polícia Civil para que ela dê prosseguimento às investigações do maltrato. A investigação se assemelha à averiguação de delitos contra seres humanos porque está prevista em lei. Maus-tratos contra animais é crime. O artigo 32 da Lei 9.605 do ano de 1998 já trazia sanções. E no ano de 2020, as penas ficaram ainda mais severas após o episódio com o cachorro Sansão, que foi amarrado com arame farpado e teve as patas traseiras amputadas. Nós temos maus-tratos a animais. Está lá numa modificação, a chamada Lei Sansão, que modificou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ela pode gerar determinadas sanções. Se os animais forem cães ou gatos domésticos, a sanção vai de 2 a 5 anos de reclusão. Além dos pets, animais de grande porte também podem ser examinados graças às parcerias firmadas.
A gente não tem uma estrutura de acolhimento, por exemplo, similar ao Conselho Tutelar das crianças vítimas de maus tratos. Então, a gente tem que ter parcerias, não só com o poder público, por exemplo, municipal, Centro de Controle de Zoonoses, em nível estadual, o CETAS, que é Centro de Triagem de Animais Silvestres. Para os animais de grande porte, com suspeita de crime e havendo uma demanda da Polícia Civil de realização de corpo de delito ou de maus tratos, eles são encaminhados às universidades parceiras, pelo próprio tamanho do animal. A Prefeitura de Belo Horizonte hoje tem convênio com 3 instituições de ensino de medicina veterinária e elas disponibilizam o seu corpo clínico e as suas instalações para a realização dos exames nos animais de grande porte. Constatados os maus tratos, o animal fica em um abrigo da Prefeitura ou sob a tutela de cuidadores temporários, até conseguirem um novo lar. Por enquanto, o serviço do IML está disponível apenas para BH e região metropolitana. Mas a Polícia Civil tem um projeto para construir o seu próprio IML veterinário. Quando colocamos que o respeito à vida como um todo é uma necessidade, nós não podemos distinguir entre humanos e não humanos, entre animais e vegetais. É apenas um primeiro degrau numa escada longa que temos de subir. Mas, felizmente, estamos subindo um degrau na escala civilizacional. Na retrospectiva de hoje, com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal neste ano, nós vamos mostrar como foi o julgamento de ações envolvendo a necessidade de lei complementar para disciplinar em âmbito nacional a cobrança de diferencial de ICMS exigido pelos estados. Votaram com os relatores os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux divergiram dos relatores e votaram no sentido de que a lei complementar é dispensável. Por maioria de votos, o plenário entendeu que é necessária uma lei complementar para a cobrança do diferencial de ICMS. Quanto à ação direta, no que diz respeito as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a modulação é que a decisão tem efeito apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, ou seja, o ano de 2022. As cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021. Nesse período, o Congresso poderia editar a tal lei complementar. Quanto ao artigo 9º, cuja liminar foi deferida em 16 de fevereiro de 2016, os efeitos é a partir daquela data, porque desde aquela data a cláusula 9ª encontra-se suspensa. E a mesma sistemática, eu não vou ler aqui, mas aplicar-se-ia ao recurso extraordinário, modulando também os efeitos. Foi aprovada a tese indicada pelo ministro Marco Aurélio Nostecano, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Os ministros também decidiram sobre como será a modulação dos efeitos da decisão tomada pelo plenário do STF, determinando a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações sobre o tema, propôs o marco inicial dos efeitos do julgamento, apresentando também ao plenário 8 situações nas quais o julgamento pode impactar. São casos envolvendo contribuintes que recolheram somente o ICMS, contribuintes que recolheram somente o ISS, contribuintes que não recolheram nem o ICMS nem o ISS, contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de indébito. Toffoli também propôs soluções para os casos de ações judiciais pendentes de julgamento, movidas por contribuintes em face dos estados, nos quais se questiona a tributação do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movida por estados visando a cobrança do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios visando a cobrança do ISS e, por fim,
ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre o software. E o plenário, por maioria, seguiu a proposta do ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.